E o cidadão fanfarrão que passou a semana toda falando M do nosso Flamengo simplesmente quebrou a cara. Esse cidadão aqui, novamente, o cara não cansa de passar vergonha. Ele não cansa de ser humilhado. Não cansa de ficar fazendo papel de bobo. Vou trazer para vocês o que foi que aconteceu com esse cidadão aqui, o que que o Flamengo aprontou e esse cara simplesmente se ferrou. Vou trazer isso aqui no vídeo de agora e notícias do nosso Flamengo, notícias daquela confusão, daquela treta medonha lá com o Vasco e muito mais. Então já fica aqui comigo do início ao fim e lógico, um bom dia a todos, se você está vendo esse vídeo na parte da manhã, uma boa tarde a todos, se você está vendo esse vídeo pela parte da tarde, e uma boa noite a todos, se você está vendo esse vídeo pela parte da noite, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, beleza? Vamos lá! Antes de tudo, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilhe este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81. Link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí no canto da sua tela. E me segue também nas minhas outras redes sociais, como TikTok, X, link de todas elas também aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, muitas notícias. Vamos primeiramente, deixa eu trazer para vocês aqui essa situação aqui, meus amigos, do jogo que vai acontecer contra o Vasco neste mês de abril. E, cara, começou com aquela história do Pedrinho, né, querer que esse jogo fosse realizado em São Januário, e eles estão no direito deles em querer que esse jogo aconteça em São Januário, mas quando o Pedrinho vem a público e fala sobre torcida única, aí é algo que realmente eu abomino, né? Foi o primeiro dirigente de um clube do Rio de Janeiro a falar em torcida única foi Juninho, presidente do Vasco. Ou melhor, Juninho não, Pedrinho. Se eu falei Juninho antes, não é Juninho, é Pedrinho. E saiu uma notícia sobre essa questão do mando de campo, onde que vai acontecer essa partida. E quando foi agora, o que acontece? A Justiça tinha o BEP, né? Acho que é BEP, negócio de segurança do Rio de Janeiro, tinha falado que não vai acontecer em São Januário, vai acontecer no Maracanã. Tava tudo ok, não, então vai acontecer no Maracanã. Quando foi agora, a Justiça concedeu uma liminar para que o clássico entre Vasco e Flamengo seja realizado em São Januário, passando por cima do BEP, né? Só que, cara, beleza. O que que acontece? Tem mais notícias sobre essa situação, que é o seguinte, deixa eu trazer aqui para vocês aqui. O Flamengo entrou em contato com o Vasco, tá? Após a Justiça conceder a liminar para o clássico acontecer em São Januário, o Flamengo entrou em contato com o Vasco, né? O rubro-negro quer entender a situação, pois os clubes têm um acordo para o jogo acontecer no Maracanã. O Flamengo acredita que o Vasco não levará para frente a ideia de jogar em São Januário, mesmo com a liminar. Vamos lá, vamos para o desenrolar dessa história, cara, uma confusão, uma palhaçada, eu acho isso uma palhaçada, um clássico desse tamanho, o Vasco querer disputar em São Januário. E é o seguinte, e a notícia que tem aqui, ó, segundo o jornalista Vini Casagrande, Vasco informa ao Flamengo que
a pesada liminar da Justiça liberando o São Januário para receber o Clássico, a partida está mantida no Maracanã com público 50-50. Porra, Pedrinho, tu tá de sacanagem, né, Pedrinho? Faz um auê desgraçado, faz exigências daqui, exigências dali, quer jogar no estádio de vocês para agora você tem a liminar para jogar no teu estádio, agora não, você realmente quer jogar no Maracanã? Te decide, irmão. Mas pelo menos você tomou a decisão correta. Tomou a decisão correta e o Clássico vai acontecer no Maracanã 50-50. É isso, negócio de torcida única, rapaz, para com isso. E a notícia também que saiu agora sobre Vasco e Flamengo é que os dois clubes entraram no acordo, também junto com o Fluminense, a questão do Maracanã. Vasco fecha acordo com o Flamengo e Fluminense para fazer parte do consórcio como mandante do Maracanã. O Cruz Maltino terá direitos comerciais mais vantajosos, assim como a dupla Fla-Flu. O clássico entre Vasco e Flamengo já está dentro deste acordo. Tá? Já está dentro deste acordo. E a última sobre os dois times. Acordo entre Vasco e Flamengo inclui o mando de 8 jogos do Cruz Maltino no Maracanã em 2025. Então, esse acordo entre Vasco, Flamengo e Fluminense inclui aí 8 jogos. O Vasco vai ter direito de ter 8 jogos como mandante no Maracanã neste ano de 2025. O anúncio foi feito por Carlos Amodel, acho que é assim o nome do cara, CEO do Vasco, em entrevista ao Sport TV. Então, cara, olha só, né? Depois desse imbróglio todo, o jogo tem que ser em São Januário, não, vai ser no Maracanã e pá. No final das contas, a diretoria entrou em contato, a diretoria do Flamengo entrou em contato com a do Vasco, se acertaram, ainda fecharam esse acordo do Maracanã, onde o Vasco vai realizar 8 partidas como mandante no estádio do Maracanã. Uma coisa é certa, né, meus amigos? Onde o Vasco queira escolher para jogar contra o Flamengo, vai tomar sacode. É para cima desse timinho do Vasco aí e pronto, e acabou. Bom, vamos lá, porque esse cidadão aqui é um tremendo de um fanfarrão, com todo respeito a ele. É o Elias Júnior. Esse cara passou a semana toda criticando o nosso Flamengo, falando M do nosso Flamengo, desmerecendo o nosso treinador Felipe Luiz e, pasme, colocando outros treinadores que não ganharam nada. Há muitos anos de trabalho não ganharam sequer o que o Felipe Luiz já ganhou com o Flamengo em menos de 5 meses. Desmerecendo o Felipe Luiz e colocando outros acima do Filipinho. Primeiro esse camarada falou isso aqui, antes dele tomar uma bonito, dele se ferrar legal, ele falou isso aqui do nosso Felipe Luiz e o treinador do Internacional, Roger Machado. Vamos acompanhar. Bom, os dois técnicos que não perdem, na verdade, invictos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo. Não só entre os jogadores, mas entre os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz. Mas não é que ele é melhor. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, neste dia 30 de março de 2025, o Roger Machado não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador, ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja, o time do Internacional é muito pior do que o time do Flamengo. O banco do Internacional é infinitamente pior do que o banco do Flamengo. Então, o Flamengo tem o melhor elenco sul-americano,
o Internacional tem um dos 5 elencos melhores do futebol brasileiro. Não está todo mundo falando que é candidato a título internacional? É candidato porque o Roger é inteligente. Quando ele conquista um ponto no Maracanã, jogando na casa do Flamengo, o Flamengo completo, ele dá um passo importantíssimo para estar na ponta alta da tabela. Bom, os 2 técnicos... Ele falando aqui, né, cara, eu tô rindo aqui também dos comentários do pessoal, velho. As drogas fazem isso. O pessoal é muito hilário, mano. Caramba, velho, é inacreditável, velho. É inacreditável. Olha só a loucura desse cidadão. O que o Roger Machado ganhou, né, cara, para ser melhor que o Felipe Luiz. Só que não parou por aí. Ele falou isso aí depois do empate, né, entre Flamengo e Internacional no Maracanã, 1-1, na estreia do Campeonato Brasileiro. Nossa, já colocou o Roger, não é só melhor que o Felipe Luiz, é muito melhor que o Felipe Luiz. E no jogo contra o Vitória, antes desta partida, olha só o que o Elias Júnior falou, de novo, batendo na tecla. O cara não cansa de passar vergonha. Batendo na tecla dessa questão de querer desmerecer o nosso treinador Felipe Luiz. Olha só o que esse camarada novamente fez, falou. Se liga. Te dizer que o Vitória pode empatar o jogo de hoje e num gol fortuito pode ganhar de 1-0. E te digo mais. O torcedor do Vitória agora tá bravo comigo. E te digo mais, atenção, eu não fico em cima do muro. As pessoas vivem me perguntando qualidade de A, qualidade de B. O Thiago Carpini hoje, neste dia 6 de abril, é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. Muito mais qualificado, muito mais experiente, muito mais calejado pelas situações que ele já passou na vida, treinando Água Santa, treinando São Paulo Futebol Clube, treinando Juventude e agora treinando a equipe do Vitória. Então, é um treinador mais calejado, mais qualificado, academicamente tão bem preparado quanto o Felipe Luiz, porque o Thiago também é da fase dos estudiosos, também é de modelo trabalhador, aquele cara que chega cedo no CT e sai muito tarde do CT. Então, hoje, gostem ou não, eu te digo, hoje o Thiago Carpini é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. Te dizer que o Vitória pode empatar o jogo... Elias Júnior, cara. Quer dizer que o Carpini é muito melhor que o Felipe Luiz. É inacreditável. Eu tô rindo aqui também dos comentários dessa postagem aqui, ó. Tá explicado por que o programa é tão ruim de audiência, né? Mais um da Band que é anti-Flamengo. Esse aí tá se superando, irmão. Tá até passando já o Neto. Esse precisa de um hospício. Alguém acorda esse cara aí, pelo amor de Deus. Eu até deixei um comentário lá, né? Parabéns, aprendeu, tem engajamento falando M do nosso Flamengo. Cara, ele fala que o Carpini é muito melhor que o Flamengo, mas o próprio Carpini assume que, entrou para jogar contra o Flamengo para perder. Tava no pacote do Vitória não ganhar do Flamengo. O Carpini falou isso numa coletiva, tá até aqui no canal Almeida Fla. Tá aqui no canal, é só procurar, acho que 2 vídeos antes desse, eu trouxe para vocês o Carpini falando isso. Aí vem um cara desse. Aí o que aconteceu? Não, isso antes da partida. Não, o Vitória pode ganhar de 1-0, fazer um gol aqui, porque o Carpini é muito melhor que o Flamengo. O que aconteceu? Quanto é que foi o jogo? 2-1 para o Flamengo. Fora o baile, o Flamengo perdeu inúmeras oportunidades de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A própria imprensa, a mídia baiana admite isso, que o Flamengo era para ter ganhado de 5 até mais. Aí vem um camarada desse e manda uma dessa. Já tô aí curioso para ver aí qual vai ser a próxima do Elias Júnior, porque não dá para acreditar que ele acredita nisso. Será que ele acredita nisso que ele tá falando? Sério, não é, cara. Como eu escrevi aqui, ele aprendeu como é que ganha engajamento e falar M do Flamengo. Agora, ó, é isso. É isso. Ele entra ali para aquela turminha de malucos, né? Da internet que vem falar do Flamengo, falar M do Flamengo, falar um monte de coisa do Flamengo para querer ganhar engajamento.
É igual aquele botafoguense, aquele senhor lá, botafoguense, que parece que o homem mora... É um personagem, né, cara? A gente sabe que é um personagem, o Elia também tá fazendo aí um personagem, porque não é possível que esse cara tá falando sério. E eu não acredito nisso, cara, não é possível. Enfim, comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações!